Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui. Na aula de hoje nós vamos finalmente concluir o nosso tema sobre listas em Java. Na verdade, sobre um único tipo que nós estudamos até então para certificação, chamado ArrayList. Tá certo? Então, antes de nós começarmos, não esqueçam o que eu sempre peço para vocês. Se conhece alguém que está interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, indica lá, dá essa força, indica o canal para essa pessoa, beleza, galera? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula, tá? Eu criei aqui, pessoal, hoje nós vamos falar sobre 3 métodos, tá? Que conclui de vez o nosso tema ArrayList, tá? O primeiro deles é um método que é muito útil quando você precisa validar elementos de uma lista, tá? Vamos mudar um pouquinho aqui o panorama. A gente vai adicionar na nossa lista 5 o Adriano, o Carlos, o, sei lá, Jonathan, né? Jonathan tem que ter o H, né? Jonathan. E o João. Peguei nome de pessoas que eu não conheço, né? Tirando o Carlos, todo mundo conhece pelo menos um Carlos na vida. João eu até conheço, mas provavelmente ele não vai assistir esse canal. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma lista de 4 nomes, tá? E olha só, pessoal. O primeiro método que a gente vai trabalhar nessa aula é o método contains. O que é o método contains? O método contains é um método que ele já está no ArrayList e a gente pode fazer a seguinte verificação. O Fernando, ele contém na nossa lista de nomes. Vamos chamar a lista aqui de nome, né? Nomes. Né? Vamos deixar mais descritivo. A gente tem que... Tá? Então, digamos que você recebeu lá você recebeu uma planilha, você recebeu um TextPad, você recebeu um banco de dados, você está consultando uma API na web e você recebeu de retorno uma lista com esses nomes aqui. Por algum motivo, lá o seu cliente entra no site e aí ele quer fazer uma consulta pelo nome dele. Então a gente vem aqui e a gente faz a seguinte busca. Na lista nomes, contém o nome Fernando. Vamos rodar e ver o que retorna, tá, pessoal? Ó, false, né? Ou seja, não contém o nome Fernando. Uma coisa muito importante, lembrem que nós estamos trabalhando com strings em Java. Strings em Java, elas são case sensitive, tá? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Agora, vamos lá. A minha lista nomes contém o nome Adriano? Contém, tá? Só que, olha só como está o Adriano. Está com letra minúscula. E na minha lista, o Adriano está com letra maiúscula, tá? Quando a gente executar esse método, olha o que acontece. A minha lista ela não contém o Adriano com o A minúsculo. Mas se a gente vier executar novamente com o A maiúsculo, ó, aqui, ó, vocês vão ver que agora sim, a última execução, ela retornou true, tá? Ou seja, verdadeiro, a lista ela contém esse nome. Vamos dar uma olhada, né, como a gente vem fazendo desde a última aula, no método contains, né, pessoal? Vamos dar uma olhada, ó. Primeira coisa que é importantíssima, tá? Ela retorna um boolean, tá? O que é um boolean? A gente já visitou isso lá no passado, mas é um verdadeiro ou falso. Então esse método ele retorna um boolean, ele recebe um object. Lembre que a nossa string ela é um object, ela não é um tipo primitivo, tá? A classe string ela é uma classe que herda também de object, tá? Quando nós vermos herança mais lá à frente, a gente vai entender como funciona esse mecanismo aqui. Tá? E olha só, ela basicamente, pessoal, ela procura na lista, a gente já viu o método indexOf do nosso ArrayList, tá? Depois você revisita aí, tá? Umas 2 ou 3 aulas para trás.
e ela praticamente verifica se o índice retornado para esse objeto na nossa lista é maior do que zero, ou seja, maior ou igual a zero, na verdade, né? Porque pode ser exatamente o primeiro índice do ArrayList, que foi o caso da nossa lista de nomes, ou seja, Adriano está exatamente aqui no índice 0 da nossa lista de nomes, tá, pessoal? Então, ó, o que ela verifica? Ela verifica se esse índice é válido. Lembrem que o index_of, se ele não encontrar, tá, o registro que você está procurando na nossa lista, o que ele faz? Ele retorna -1. Então, tudo que o nosso método contains faz é verificar se esse object ele tem um índice setado dentro da nossa lista e se esse índice é maior ou igual a zero, ou seja, se é zero ou um positivo, inteiro positivo. Então, se retornasse essa condição retorna verdadeira, o nosso contains também retorna true, tá certo, pessoal? Então, o método contains ele é muito útil. Ele complica um pouquinho, mas isso nós vamos ver mais lá na frente como resolver quando nós trabalharmos fazendo o contains dos nossos próprios objects, tá? Mas isso lá na frente a gente vai explicar, porque a gente vai ter que entrar em outros métodos como equals, hashcode, explicar detalhes deles, tá? O segundo método, que é importantíssimo, é o método clear. Então, ó, eu vou vir aqui e vou dar um nomes.clear. Pessoal, simples, prático, rápido e direto. Clear, limpar. O que esse método está fazendo? Ele está limpando a nossa lista, tá? Não importa se tem 10 ou se tem 1 milhão de objetos setados dentro da nossa lista, o que ele faz é limpar completamente a nossa lista, tá? Então percebam, ó, ele nem retorna nada, tá? Porque o que ele vai fazendo? Ele vai limpando toda a nossa lista. Tem um algoritmozinho aqui, depois, mais lá na frente, se você quiser estudar com calma, tentar entender o que faz, mas ó, trabalha com os atributos da própria classe ArrayList para poder fazer a limpeza do método, tá, pessoal? Mas assim, direto, o clear, ele zera completamente a nossa lista. Como eu garanto, Adriano, que ele zera a lista? Vamos verificar, né? Ó, eu estou fazendo 3 verificações aqui embaixo, tá? Ó, eu estou fazendo a mesma verificação daqui de cima. Eu tinha colocado ABC, tinha dado outro nome para a lista, mas não tem problema, tá, pessoal? O importante é que aqui na hora da aula, vamos imaginar que a gente está numa sala de aula e aqui eu posso tomar decisões diferentes para melhor entendimento, tá? Então, ó, agora eu estou verificando a lista nomes, ela contém Adriano? Então, ó, aqui em cima, a nossa lista nomes contém a string Adriano, né? E aqui embaixo a gente repete exatamente, pessoal, exatamente a mesma verificação. Tanto que eu podia fazer isso aqui, né? Eu não sei se eu deixei passar alguma coisa. Então, ó, a mesma verificação daqui de cima eu estou fazendo aqui embaixo depois de chamar o método clear, tá? Aí o que eu estou fazendo? Ó? Eu estou verificando também se a lista é vazia, ou seja, usando o método que nós aprendemos na última aula, que é o isEmpty, e eu também estou verificando o tamanho da lista para garantir para vocês que não tem nenhum elemento da lista, usando o método que também nós aprendemos ontem, que é, ontem não, né? Na última aula, que é o método size, tá certo, pessoal? Então, ó, quando a gente executar isso daqui, prestem atenção no resultado, tá, pessoal? A lista nomes contém a string Adriano, ou seja, é essa linha aqui que está executando, e ela me diz true. Aí a gente chama o método clear, tá? E logo depois a gente faz a mesma pergunta. Contém o nome Adriano? Ela já retorna false. Aí eu perguntei aqui, a lista... Não perguntei, né? Tá uma afirmação aqui, mas leve em consideração que é uma afirmação, mas que depende do resultado true ou false. Lista é vazia. True. Tamanho da lista, 0. Tá? Ou seja, o método clear, ele limpa a lista. Se eu tirar o método clear da chamada aqui da lista, quando nós executarmos novamente, você vai ver que é true, true, false. Por quê? Porque a lista não é vazia, tá? E o tamanho da lista é 4. Tá certo, pessoal?
Uma última verificada, o último método que nós temos que aprender é isso, pessoal. Sobre o clear não tem muito mais o que falar, tá? Você aprendeu o que é que o clear faz, você tem que estar atento em relação a isso, tá? Então vamos lá, pessoal. Último ponto em relação à nossa lista. O que eu vou fazer? Eu vou resumir aqui, para a gente facilitar aqui a quantidade de código que a gente vai escrever, tá, pessoal? Eu vou colocar um único item e aí vou... Ó, eu criei uma lista, eu vou chamar de nomes2. Tá? O último método que a gente precisa verificar na lista é o equals, tá, pessoal? Ele é importante para o nosso array list e ele pode confundir se você não prestar atenção. Então, olha só, pessoal, eu coloquei aqui duas verificações, tá? Eu já falei isso quando nós trabalhamos com tipos de referência, que esse igual, ele não serve para comparação de objetos. Então, olha só, pessoal, eu vou até colocar do lado aqui. Vou trazer também para cá para cima, para a gente ver. Olha só, eu quero que você preste bastante atenção agora, tá, pessoal? Ó, como é que eu posso falar? Semanticamente ou sintaticamente, não sei. Nós estamos falando de duas listas iguais. Por quê? Porque as duas, elas têm somente um único elemento adicionado. Esse elemento, ele está na posição 0 da nossa lista, do nosso array list, tá? E o valor que foi adicionado para esse elemento é exatamente igual, ou seja, é o nome Adriano com A maiúsculo, tá? Só que percebam, pessoal, de novo, tá? Já falou isso quando nós trabalhamos no passado com variáveis de referência. Variáveis de referência, quando você usa o igual, o que ela compara, na verdade, é se as duas variáveis apontam para o mesmo objeto. Então, olha só, nomes é igual a nomes2? Não, pessoal, porque ó, a gente cria um novo objeto. Lembrem daquele desenho maravilhoso que eu fiz para vocês na aula de objetos, tá? Esse objeto ele nasce no heap, tá? Como um objeto novo e ele está lá criado. E quando a gente chama a linha 12, aqui ó, chamamos a linha 9, criou um objeto. Quando a gente chama a linha 12, um segundo objeto é criado na nossa heap. A variável nomes está apontando para esse objeto daqui de cima e a variável nomes2 está apontando para esse objeto daqui de baixo. Está apontando, você vai ouvir no universo Java como está referenciando, tá? Apontando você ouve muito em linguagens que utilizam ponteiros, tá? Em Java você ouve referenciando, mas na prática quando a gente fala apontar é literalmente aquela variável tem como seu destino final, ela guarda um endereço que acessa aquele objeto, tá? Então, tanto faz apontar ou referenciar, se você ouvir essas duas formas, quer dizer que uma variável ela referencia um determinado objeto. Então, como elas referenciam objetos diferentes na heap, o que acontece, pessoal? Essa instrução aqui, ela é false. Tá? Então, ó, quando a gente executar aqui o nosso código, ó, igualdade com igual, opa, false, tá, pessoal? Por quê? Como eu falei para vocês, nomes referencia esse objeto aqui que foi criado na heap do Java e nomes2 referencia esse objeto aqui que também foi criado na heap do Java, tá? Então, como é que a gente faz para que essa lista, para que essa comparação aqui, na verdade, seja feita? Ou seja, eu tenho dois objetos, esses dois objetos, eles têm o mesmo valor dentro da string, tá? Aí a gente usa, igualmente a gente faz com objetos, a gente usa o equals, tá, pessoal? Então, vamos lá, executando, ó. Percebam que com igual é false,
mas usando o método equals é true, tá certo, pessoal? Como eu garanto que isso é verdade, Adriana? Vamos lá. Vamos adicionar um nulo, tá? Estou adicionando um objeto que na verdade não é nada e não aponta para ninguém. Mas lembrem, agora essa lista daqui de cima, ela tem dois elementos, ou seja, ela tem no índice 0 a string Adriano e no índice 1 um null, tá? Então quando a gente executa esse método aqui em cima, eu quero que vocês percebam que agora os dois métodos eles são false, tá, pessoal? Então assim, por que acontece isso? Porque agora por dentro, né, no corpo do ArrayList, no interno do ArrayList, agora são listas diferentes porque não referenciam, não contém os mesmos valores, a mesma quantidade de índice e etc e tal. Olha outra coisa curiosa, pessoal. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Antes de adicionar o Adriano, eu vou adicionar o null, tá? Então, semanticamente, né, na semântica, as nossas listas elas são iguais. As duas, elas contêm dois elementos, né? E dentro delas tem uma string com o nome Adriano e um elemento que é null, tá? Só que qual é a diferença? Lembrem quando nós falamos lá no Edge, né? Lá atrás, lá no Edge a gente falou o seguinte: quando você não usa o insert, ou seja, o insert é aquele que você coloca o índice que você quer inserir e o elemento. Se você está usando o add por si só, ele vai jogar o seu objeto na ordem em que está sendo adicionado. Então, ó, aqui nós estamos adicionando o nome Adriano e depois nós estamos adicionando o nulo. Já no Nomes 2, nós estamos primeiro adicionando o nulo e depois o nome Adriano. Então, esse cara aqui, no elemento 0, ele tem a string Adriano. Esse cara aqui, no elemento 0, ele tem um null. Só aí já quebrou a igualdade da lista, tá, pessoal? Embora, semanticamente, elas sejam listas iguais, no sentido de os elementos que ela possuem são os mesmos. Só que esses elementos, eles não estão na ordem, na mesma ordem. E isso influencia a igualdade, ó. É igual aqui usando o método equals? Não. Basta eu vir aqui e reverter, tá? Opa! Pessoal, desculpa, ó. Olha a besteira que eu fiz, ó. Espera aí, a gente vai ter que voltar agora, né? Caramba. Voltando agora para a gente ver que é diferente. Eu tinha mantido o nomes, né? Agora sim, ó. Voltando o nomes para sua origem. Agora sim, eu estou adicionando dois elementos na nomes 2, que era o que a gente queria fazer desde o início, né? Acabei deixando ali o 2 faltando, ó. Agora sim, a igualdade ela é true. Entrando no nosso igual, no nosso equals do ArrayList, equals é um método, tá? Que ele é um método da classe Object e que toda classe Java, ela pode implementar esse método e fazer a sua própria regra de equals, tá, pessoal? Então, ó, primeira coisa, o objeto que você passou por parâmetro é o próprio objeto, já retorna verdadeiro. Não precisa mais validar nada. O objeto que você passou por parâmetro, ele não é uma instância da interface list, então já retorna false, porque o list não vai ter como comparar. E agora, aí ele entra aqui nas regras especificamente, ó. O equal, ele é aqui na regra dele de criar uma variável e aí eles validaram dentro desse método equals range, que tem toda uma regra aqui que depois você pode ver com calma o que é que o Java faz, tá?
para poder validar essa regra aqui, ó. Ele chama equals novamente de uma classe objects, que não é a classe object, é uma classe que ela deve ser uma classe útil, tá? Creio eu, deve estar, deixa eu ver, Java útil objects, ó, é uma útil, tá? Então ela deve ter uma forma de comparar esse equals aqui, que não vem ao caso para nossa aula, tá certo, pessoal? Mas basicamente o equals ele valida isso, tá? Então olha só, olha o que nós vamos fazer agora, pessoal. Eu copiei esse nome, tá? Só para a gente fechar isso daqui, ó. O que eu vou fazer bem aqui, ó? Eu vou tirar o null de nomes 2, tá? Então fundamentalmente agora elas são diferentes, tá? As duas listas. E aí, ó, o que eu vou fazer? Bem aqui embaixo, deixa eu fechar isso aqui, não vou mais precisar. Eu vou copiar esse cara aqui de novo, tá? Olha só, eu vou fazer nomes2, opa, monies não, nomes2 recebendo nomes. Tá? Vocês conseguem me dizer agora o que vai imprimir aqui, pessoal? Olha só, eu setei nomes com dois nomes, tá? Dois elementos, sendo que um é o nome Adriano e o outro é null. Nomes 2 eu setei somente com um elemento que contém o nome Adriano. Fiz a igualdade aqui, obviamente deu false, né? E aí olha o que eu fiz, nomes 2 agora recebeu nomes. O que vai acontecer nessas duas chamadas aqui? Pensa um pouco, para o vídeo, depois você volta aqui para ver a resposta. Então, para aí, depois volta. Dando já a resposta, né, pessoal? Para quem parou o vídeo, obviamente, teve uma pausa dramática, teve toda uma melhor forma de aprender, que você pensou, você raciocinou, você tentou montar como é que o Java fez essa montagem na memória, então você aprendeu pra caramba, você que deu a pausa. Você que não deu a pausa, que quer a resposta dada, vai aprender agora, mas muito menos do que aquela pessoa que parou e raciocinou, tá? Então, o que acontece, pessoal? Os dois vão ser true. Por que os dois vão ser true? Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguiram perceber? Quem respondeu, os dois vão ser true? Você conseguiu entender por que os dois vão ser true? Então, bora lá, pessoal. Olha só. Nomes 2, ó. Lembrem, ele nasce apontando para um novo objeto na heap, tá? Voltamos lá para nossa aula sobre objetos de referência Java. Se você ainda não viu, volte lá e veja, tá? É importantíssimo você ter esse conceito na memória para tudo que a gente vai trabalhar daqui para frente. Não na memória do Java, na sua memória. Então, ó, nesse momento aqui, nomes2 nasce um novo objeto na heap. E a variável nomes2 que está lá na stack está apontando para esse objeto. Quando a gente chega na linha 19, pessoal, ó, quando a gente chega bem aqui na linha 19, o que acontece? Essa seta que está de nomes2 apontando para esse objeto aqui, ela morre, tá? E aqui o nomes1 passa, nomes2 também passa a apontar para esse objeto nomes1. Então, lá na stack, tanto nomes quanto nomes2, eles estão apontando para o mesmo objeto, estão referenciando o mesmo objeto. Então, o valor dessas duas variáveis na stack é igual. Então, quando eu faço essa comparação aqui, é true. E por que o equals também é verdade, Adriano? Porque, ó, não importa, o objetos aqui, tá? Mesmo que o Java, eu não sei se para naquela primeira linha de ele validar se o objeto é o mesmo, ou eu até acho que não, tá? Ou eu não sei se ele faz toda a verificação que ele tem que fazer, mas fundamentalmente, como ele aponta para o mesmo objeto, obrigatoriamente o equals também vai dar true, tá certo, pessoal? Então vamos executar. Cadê o nosso run? Tá aqui em cima do public static void main. Olha só, pessoal. False, false, tá? Porque de fato aqui em cima nós tínhamos duas variáveis diferentes apontando para dois objetos diferentes. Então, tanto essa instrução aqui deu false quanto essa aqui, tá? E nós temos aqui um true, true. Por quê? Porque são
as variáveis apontando para o mesmo objeto, então isso aqui é verdade, porque lá na stack essas variáveis terão valores iguais e, como é o mesmo objeto, os valores serão iguais, tá, pessoal? Adriano, eu quero garantir que o que tu está me falando é verdade. Olha só, pessoal, o que eu vou fazer aqui. Eu vou deixar esses objetos iguais, tá? E aí, pessoal, o que acontece? A gente já viu, esse aqui também vai dar false, né? Por que vai dar false? Porque estão sempre apontando para objetos diferentes. Mas, ó, o de baixo vai dar true. Por quê? Porque, fundamentalmente, as listas elas são iguais. Então, aqui dá true, por quê? Porque a gente está atribuindo nomes a nome 2. E aqui também dá true, porque elas passam a ser exatamente a mesma lista. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, é essa aula, tá? Não tem mais muito o que falar em relação a isso. Quando nós estivermos vendo mais à frente as questões do capítulo, vocês vão ver várias pegadinhas que podem vir dessas questões aí. Tá certo, pessoal? Então, ó, desde já, muito obrigado por ter assistido a aula. Mais uma vez, eu sempre peço para vocês, a melhor forma de vocês aprenderem não é assistindo esse vídeo, tá, pessoal? Terminou de assistir o vídeo, pegou qual é a ideia, vai exercitar, cria o seu próprio programa, faça os seus próprios testes, quebrem esse código aqui, esse código todinho aqui está no meu GitHub. Se você não conhece, aí embaixo está todos os meus contatos, entre eles está o meu GitHub. Você pode baixar esse código do repositório e fazer as suas próprias alterações, os seus próprios testes. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, qualquer dúvida, na medida do possível eu respondo a todo mundo. Pode demorar um pouquinho, pode, normal, mas eu respondo, tá, galera? Então fiquem à vontade para entrar em contato comigo, eu respondo todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino, isso é importante para o YouTube, e principalmente deixa o like aí embaixo, porque é o teu like que diz para o YouTube que ele tem que te mostrar esse vídeo novamente. Óbvio que se inscrever e ativar o sino é importante, mas o teu like também é muito importante para que o YouTube te mostre as próximas publicações do canal. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Lembre-se, se você conhece alguém que está interessado em aprender programação ou não, só quer tirar, já programa e quer tirar a certificação Java, indica o canal para essa pessoa, que as aulas elas estão servindo para isso. Beleza, galera? Então, mais uma vez, ó, um beijo no coração de todos, um forte abraço e até a próxima.